indústria farmacêutica está roubando o seu dinheiro, sua beleza, sua estética, vitalidade, sem nem mesmo você perceber? Será que a repetição de medicações é algo inteligente? Será que você está utilizando a medicação ponderando que ela está te trazendo mais benefícios do que efeitos colaterais? Você parou para pensar sobre isso? Você chegou a analisar quanto, acho que talvez sim, depois de me escutar aqui em outros conteúdos, quanto você já gastou com isso que você poderia utilizar para cuidar de você de outra forma? E que exatamente o resultado que você deseja está incoerente com o ato de utilizar essas medicações de repetição? E hoje eu vou contar para vocês uma história real de um documentário, de uma série, na verdade, que vai fazer assim, ó, com a mente de vocês, que quem puder assistir, além do conteúdo aqui que eu vou disponibilizar para vocês, assistir essa série vai ser muito bom, porque vai realmente direcionar muito melhor as suas escolhas daqui para frente, para você não entrar na manipulação de um sistema, que é claro, as medicações, muitas delas nos livram da morte, mas muitas outras são apenas para que você mascare sintomas. E quem não entende isso, não compreende isso, passa uma vida, uma existência na Terra vivendo com efeitos colaterais. É uma pessoa que existe, que apenas sobrevive. Não é uma pessoa que vive de fato. E você, mulher inteligente, sábia que está aqui, você não quer ser mais marionete aí de uma indústria que sabe que muitas pessoas vivem num mundo, num universo, digamos, paralelo. Qual será o universo que é paralelo, né? Então, estamos aqui para conversar sobre isso. Sejam muito bem-vindas. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, terapeuta nutricional, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre candidíase e síndrome fúngica. Dificilmente quem tem candidíase só tem candidíase e muitas vezes está vivendo a síndrome fúngica. Mas nem todas as pessoas que estão com síndrome fúngica têm candidíase vulvovaginal. Então, essa é a primeira informação importante para você que é nova por aqui. Então, não necessariamente precisa ter um problema na sua região íntima para estar vivendo a síndrome fúngica. E antes da gente começar a falar sobre a série e o filme que eu vou indicar para vocês, eu vou indicar uma série e um filme para vocês organizarem o final de semana de vocês para assistir esses dois conteúdos, além do meu conteúdo, que vai ser demais. Eu vou falar aqui com a Beth, porque ela vai compartilhar como foi essa vivência dela em relação às medicações. Como que foi esse despertar para ela, porque isso pode te ajudar a enxergar mais a sua fase, né? Como você está, a fase do seu despertar, se você está num nível já mais avançado, ou se você está num nível ainda que, não, eu continuo aqui nas medicações, tá? E tudo é processo, mulheres. Processo, e vocês estão no processo de vocês, tá? Então, se sentindo mais atrasada, mais avançada, é importante saber que sempre a gente está aprendendo alguma coisa, tá? Beth, maravilhosa, muito Oi, obrigada. Sheila. É um prazer estar aqui com você. Fico muito Beth, feliz de estar participando com você, porque sempre fui muito feliz nesse tratamento. Deu muito certo. Eu sou Elizabeth Lima e Silva, sou professora de educação física, sempre me preocupei muito com a saúde, com a alimentação, e caí na síndrome fúngica. Eu nunca soube que tinha fungos. E com tudo que você falou, eu descobri que eu tinha fungos desde sempre. Muito impressionante isso. E aí, Beth, você me pergunta o que você quiser, que eu vou falar para você. maravilhosa. Primeiro, Tenho falar aqui para 68 anos. Ó, Tenho que velho, 68 anos. 78 anos. Então, mulher, 68, 68. 68? É. Mulheres que estão aqui acompanhando e vão escutar a história da Beth, maravilhosa, que eu já adianto aqui para vocês que cada história é um impulsionamento na vida de vocês, porque é muito lindo a gente ver a trajetória de cada mulher. E quando a gente escuta com atenção plena a história do outro, a gente aprende por amor. Então, vocês já estão aqui recebendo um conteúdo, uma informação que vocês estão aprendendo por amor e não estão ficando só na dor. E, Beth,
como que você identificou, o que que você percebeu de errado em você e que você falou assim, nossa, eu tô sentindo que eu estou vivendo um quadro fúngico? Conta para mim, para nós, por gentileza. Olha, como falei para você, tenho 68 anos. A vida inteira, desde menina, eu tenho alergias. Todas as ites que você fala, você ensina. Todas as ites. Sinusite, rinite, tinha tosse, todas as ites. Aí, sempre, quando fiquei adolescente, tinha uma coceirinha vaginal. Tinha tudo que você falou, ansiedade, essas coisas todas que você falava. Quando fiquei mais velha, fiquei com tiroidite de Hashimoto. E aí, quando chegou em 2020, eu tive um fungo tomou conta de mim e eu fiquei muito mal. Eu fui hospitalizada, demoraram 1 mês e meio para descobrir o que eu tinha, porque os médicos não estão acostumados a tratar fungo, eles não sabem. Então, foi uma guerra para descobrir. Eu fiz biópsia, fiz uma opção de coisas para descobrir. Passei 40 dias internada por causa dos fungos. E aí, voltei para casa, tomei na veia os remédios de fungo nesse tempo todo, em plena Covid-19 de 2020. Eu num quarto com fungo, não podia nem sair do quarto se quisesse para andar um pouquinho, porque estava com aquelas coisas todas e tinha Covid por todo lado. Aí eu voltei para casa, passei 1 ano tomando remédio de fungo. Eu perdi muita massa muscular. Eu sou professora, né? Mas parei de dar aula porque fiquei doente. Eu dei aula até os 68 anos, sempre fiz muita ginástica, dançava, feliz com os meus alunos. Sempre me preocupei muito com a alimentação, mas sempre sofri com essas ites que você fala. Sinusite, alergia alimentar, tudo, alergia a remédio, tudo que você ensina para gente. Aí voltei para casa e precisava de uma nutricionista urgente. A minha filha falava, mamãe, você precisa de uma nutricionista em plena pandemia. E a minha distração, o que era? Ficar vendo Instagram. Quando eu vejo o Instagram, me deparo com você falando exatamente o que eu precisava ouvir. Eu falei, meu Deus do céu. E aí você estava oferecendo, como você está agora, que a gente se inscrevesse para aprender. A primeira coisa que eu fiz, nunca titubeei, nunca pensei em não fazer. Eu acreditei em vocês de coração, na mesma hora. Aí eu me inscrevi e falei, gente, ela vai falando tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, tudo aquilo que você ensinava ali era o que eu tinha e eu precisava saber. Os alimentos precisavam ser de uma maneira mais razoável para mim, digamos assim. Aí quando acabou o curso, eu me inscrevi sem pensar, eu me inscrevi na mesma hora. E peguei, olha aqui, ó, como você ensina, tudo escrito aqui, ó, caderninho com tudo escrito. E ainda comprei isso, ó. E aí eu tudo escrito. Quando eu precisava, eu ia lá olhar, fiz certinho tudo que você ensinou, tudo. Eu estava de uma maneira tal que até medo de fazer exercício eu tinha. Uma pessoa que a vida inteira fez exercício dava aula. E você explicando, falando, eu voltei a fazer a minha ginástica, voltei a dançar. Já ganhei um pouco de massa muscular, porque eu perdi a minha massa muscular. Eu era uma pessoa que tinha força, era forte. Já dei 10 aulas por dia, atualmente, dei aula até os 66 anos. Eu tinha ainda muita massa muscular, era uma pessoa forte. E fiquei fraca, não tinha força nem para viver, não tinha força. E não conseguia comer. Perdi muito peso, perdi mais de 20 quilos. E agora eu sei combinar os alimentos, eu sei o que eu posso comer, o que eu não posso comer. O meu pecado é um docinho de leite, um sorvetinho, mas eu sei que eu vou comer aquilo, aquele dia eu vou ter um pouquinho de gases, mas a coisa eu vou parar e vai voltar ao normal, porque eu vou continuar fazendo a minha alimentação normal. Maravilha. E Eu, Beth, como você, os sintomas, assim, aquilo que mais te incomodava, como que você sentiu a melhor? O que que você sentiu primeiro, assim, que melhorou, que evoluiu? Como foi o processo para você? olha só, depois que eu comecei a fazer essa reeducação alimentar que você ensina para gente, que não é, para mim, não é nada difícil, é uma coisa hiper fácil, hiper simples. Basta você saber combinar aquilo que você come.
eu comecei a sentir uma melhora inacreditável de todas as minhas ites. As coceiras que eu tinha, não tô sentindo mais. Eu tinha no banheiro, o médico mandava ter no banheiro aquela pomadinha. Eu não sinto mais. Eu faço aquela limpeza que você ensina na boca, tudo aquilo eu faço, a língua, aquilo tudo que você ensina. Eu estou muito impressionada com isso, porque eu estou seguindo direitinho aquilo que você ensina pra gente, né? Todos os dias. E ó, meu caderninho aqui, ó. Meu caderninho aqui. Eu pego o caderninho, quando eu não me lembro, vou lá para ler o que você ensinou. Muito, muito, muito obrigada por tudo que você fez. Mesmo eu não conhecendo, não vendo você, você me ajudou de uma maneira incrível em plena pandemia. Eu doente, de cama, sem ter força para nada. Eu não tinha nem força para ir para procurar uma nutricionista. E você chegou para mim de bandeja. Eu acreditei e fui fundo. Fui fundo e deu certo. Essa é a pura verdade. Eu sou extremamente grata aos meus médicos, a todos os meus amigos que me ajudaram. Eu estava no hospital, todo mundo me ligava, foi uma coisa muito importante para mim. Muito, muito, muito bom. E eu encontrei você depois de todas essas coisas, e tem que continuar, né? Porque isso pode voltar. Então, eu não quero que volte. Então, eu estou fazendo da maneira que você ensina. Que Para bom. mim E está sendo muito bom. que bênção. E uma curiosidade, Beth, antes de você conhecer o método, antes de acontecer essa situação, você tem noção, por conta das suas queixas principais, das ites, e da coceira, que você já tinha possivelmente testado algumas pomadas, quanto que você gastou com isso, com essas medicações, com essa pomada? Muito dinheiro, porque toda hora tinha que ir no médico, tinha que tomar xarope, tinha que tomar remédio, tinha que tomar antibiótico. Eu não sei precisar, mas é uma fortuna, que o remédio hoje em dia é uma fortuna, né? E antialérgico, não sei mais o que, não sei mais o que, muitas coisas. E o fungo dá uma consequência enorme. E esses fungos que eu tive, esse problema gravíssimo que quase me levou, ele me deu efeitos colaterais por causa dos remédios que eu estava tomando. Nos dentes, no coração, no equilíbrio, me deu um monte de efeitos colaterais que eu estou conseguindo vencer, graças a Deus. Tanto que eu estou indo na academia, estou indo dançar, tudo que eu fazia. E eu estava tão animada, eu fiquei tão animada com o método, que eu comprei para minha filha também. Um mês depois, a minha mãe, não aguento mais você falar, eu vou comprar para você. Eu comprei para minha filha também fez o método, que ela mora numa casa e eu em outra, não podia ser o mesmo, tinha que ser um só para ela. A animação era tão grande, tão feliz que eu fiquei de saber como lidar com os alimentos, que eu sempre fui uma pessoa muito natural, sempre fui de comer as coisas muito simples, digamos assim, muitas verduras, muito legumes, mas não sabia combinar. Combinava, ficava cheia de gases, com a barriga estufada, com prisão de ventre, com diarreia, aquelas confusões que não. E aí eu, quando fiquei doente, eu tive tudo isso. Eu tinha sudorese noturna, eu passei 1 mês e meio com sudorese noturna, com diarreia, com vômito, com febrão alto. Ninguém descobriu o que eu tinha. É o desgraçado da criptococose. Criptococose de pombo, que as pessoas dão comida para pombo na rua. Eu sou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro cada vez tem mais pombo, porque eu vejo as pessoas dando milho na rua para os pombos. E eu adoro animal, adoro cachorro, gato, mas esses pombos é o rato de asas, que todo mundo fala. Não dá, e ele dá doença na gente. Dá doença pelo corpo, como eu tive. Fiquei tomada de fungo. É uma coisa complicada. E a gente não consegue que as pessoas entendam que não pode dar milho para os pombos. O que vai fazer? Tem que botar a mãozinha e trancar a respiração quando passa pelos pombos, que é pombo e morcego, a criptococose. Eu Complicado. tenho pavor de pombo, não, não gosto de pombo. Eu já até postei isso nos stories. Mas que bom, você Pombo. tá ótimo. Eu sinto a tua energia daqui. Em breve espero falar com a tua filha também. E se você puder deixar uma mensagem para as mulheres que estão aqui que ainda não acreditam no poder da nutrição ou que
acreditam que já fazem tudo certo, igual você falou assim, ah, mas eu já comia saudável, eu gostava da alimentação saudável. Então, para essas mulheres que ainda estão desacreditadas, que sim, tem um processo que pode ser feito, um método que pode ser seguido para que elas se sintam melhor, qual mensagem que você deixaria no sentido de impulsionamento para acreditar no poder do alimento e não só no poder da medicação? Eu acho que a pessoa tem que acreditar, porque se você não acreditar que vai melhorar, você não vai melhorar nunca. E tem que pegar o que você fala e escrever, porque se você não escreve, passa. Então, eu, como sou muito distraída, eu escrevo tudo para não esquecer. Você está ensinando lá, eu estou escrevendo, e quando eu esqueço, eu vou lá e olho. E tem que seguir. Não é tão difícil assim comer a alimentação que você ensina. Coisas simples, que você vai, eu vou ali no Zona Sul, compro, que é perto aqui da minha casa. Eu moro aqui em Ipanema, perto do Zona Sul. Então, eu vou ali e compro. Não tem que fazer bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças, é muito fácil, muito simples. Basta você se determinar que você quer melhorar. E eu queria melhorar, não queria morrer, porque o fungo quase me levou. Mas eu lutei, voltei para casa, fiquei bem, encontrei você, os meus médicos me ajudaram. Até hoje eu faço acompanhamento, tenho que fazer de 6 em 6 meses exames, faço acompanhamento com os médicos. Mas cada dia tô melhor, cada dia estou melhor, graças a Deus. Que bom, Graças a Beth. Deus. Só tenho que agradecer a todos que me ajudaram. Que E a bênção. Fico muito Deus, feliz. né? Porque Deus esteve comigo o tempo todo. Sim, O com tempo certeza. todo, é. E obrigada, viu, pelo seu tempo, por compartilhar. Tenho certeza que vai tocar em muitas mulheres que estão se sentindo desacreditadas porque já passaram por muitas medicações ou que achavam normal os sintomas, né, as ites e tudo mais. E vai aprender muito com a história e para não deixar algo pior acontecer ou até mesmo para prevenir, né? Porque tem Para muitas pessoas. prevenir. Eu não sabia que tinha fungos. Eu não sabia, não sabia. Nunca pensei que eu pudesse ter fungo. Fui descobrir quando você ensinou que tudo que eu tinha para trás era fungo, que me levou a esse quadro que quase me levou. Quer dizer, tem que ir, né? Mas agora eu estou achando graça, mas na hora eu chorei muito. Né? Que bom, que bom. Beth, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Ah, Beth, maravilhosa. Gente, que delícia escutar histórias de Vitória. E espero que vocês tenham a sensibilidade de escutar essas histórias e conseguir interpretar a situação, né? Interpretar fazendo um vínculo com a sua história. O que você pode aproveitar dessa história da bem nutrida da Beth e colocar isso em prática aí na sua vida, na sua existência, para que você já avance aí mais um degrau. E hoje eu quero te trazer mais chaves. E para quem não sabe, esses fungos mais difíceis no sentido assim, que são fungos que nos levam para o hospital. Então, esse fungo que já vivia, né? A Beth, ela já tinha um crescimento desequilibrado na microbiota dela. Por isso que ela falou que tinha queixas desde nova, das ites, da coceira. Então, ela já tinha essas queixas anteriormente. Mas tem fungos mais pesados no meio que a gente tem que tomar cuidado. E aí, esses casos mais graves geram internação, tá? Que até saiu o caso do superfungo. Quem acompanhou o conteúdo que eu já postei aqui algumas vezes, eu já falei algumas vezes sobre superfungo para tomar cuidado com o sistema de proteção do seu próprio corpo. Então, células de defesa, todos nós temos. Vocês que estão aqui têm as suas células de defesa. E o que faz essas células de defesa funcionarem é exatamente o suprimento e a forma que você combina e que você absorve os nutrientes. Então, vamos lá falar sobre a indústria. Eu quero compartilhar aqui com vocês essa tela aqui, que é uma série. Essa série está disponível no Star. Eu sei que nem todo mundo tem a assinatura do Star, que é da Disney. Star é como se fosse um Netflix, tá? Porque agora tem várias plataformas de séries, de filmes e tudo mais. Por exemplo, tem da Amazon, tem da Disney, enfim, tem um monte de coisa aí na internet. The Psych é uma série de história real. Real. Isso aqui não é uma ficção, tá? Não é uma coisa assim inventada por alguém. Então, é uma história mostrando como a indústria farmacêutica
manipulou todo um sistema. Era uma empresa farmacêutica que estava indo à falência, estava precisando melhorar os seus lucros, e a partir disso ela começou a vender, a mostrar para os médicos que existia um analgésico. Isso aconteceu nos Estados Unidos, tá? Um analgésico derivado de opioide. E eu vou fazer link com candidíase e com síndrome fúngica, que você vai entender aqui, vai pegar a chave. Então, segue aqui a história que eu vou contar para você. E esse opioide, essa medicação que tem essa substância, é altamente viciante. Só que a indústria farmacêutica treina muito bem os seus propagandistas para convencer os médicos a prescreverem a medicação. Então, mostra a história desse médico, que é esse médico aqui da imagem, que ele trabalhava numa cidade do interior e tinha uma mineração, e muitos dos clientes desse médico eram pessoas que sentiam muita dor. Então, assim como vocês que têm muita dor, muita coceira, muita ardência, essa história aqui, dessa série, é como se fosse algo que parece uma ficção. É tão doido falar sobre isso que parece uma ficção, mas é real. Então, dentro da série, conta que esse médico, ele recebia muitos clientes com dores, e ele queria ajudar os clientes dele e não conseguia ajudar porque muitas vezes os clientes tinham os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, então repetiam, continuavam fazendo as mesmas coisas dentro dessa mineração. E aí a indústria farmacêutica continuava visitando centenas de médicos, mostrando essa nova possibilidade de analgésico, porque nos Estados Unidos há um vício muito grande em analgésicos. Aqui no Brasil, estatisticamente, eu não sei como está, tá certo? O que eu sei é que uma das principais pomadas que é vendida, que é um antifúngico associado com corticoide, é uma das pomadas que dá mais lucro para a indústria, porque é um uso de repetição, tá certo? Repetição. E tudo aquilo que é de repetição, porque a pessoa repete padrões que adoecem ela e que faz ela continuar usando as medicações, isso é muito bom para a indústria farmacêutica. Eu não estou falando aqui para você que todas as medicações são ruins, que todas as medicações não servem. Eu estou falando que o peso do benefício da medicação não pode ser maior que o seu efeito colateral. E aí, essa série do The Psique... Ai, peraí que eu ia ativar aqui. Essa série The Psique mostra exatamente isso. Que a indústria viu essa janela de oportunidade das pessoas buscando coisas para aliviar dores, aliviar sintomas. E as pessoas repetiam seus padrões, continuavam fazendo a mesma coisa. E o cenário foi, os propagandistas, que são os funcionários contratados pela indústria farmacêutica, eram muito bem treinados para ensinar para os médicos por que eles deveriam prescrever essa medicação, por que era a melhor alternativa, por que tinha que colocar essa medicação sempre que o paciente tivesse dor. E eles fizeram uma escala de dor, uma escala de sorrisinho. Gente, é a coisa mais bizarra. Isso é história real, tá certo? Isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. É história real. Vocês jogarem na internet, vocês acharão mais informações. Eles fizeram uma escalinha assim com smiles. E, por exemplo, você foi internada porque, um exemplo, você teve infecção urinária, você teve candidíase, você tá com dor e tudo mais. Aí a pessoa vai lá e te dá uma tabelinha, qual é o seu nível de dor? Aí se você assinala aqui que você tá na carinha 2, 3, que você tá com dor, então você tem a indicação de usar a medicação. Então, assim, não é para você mudar a repetição daquilo que te levou ao adoecimento. Você tem que consumir a medicação. E você vai ficar o quê? Viciada nessa medicação, porque é uma substância dentro dessa medicação que é altamente viciante, e a indústria farmacêutica sabe disso. Só que eles ensaiaram muito bem, montaram estudos estatísticos bizarros que você vê na série, que são apresentados para os médicos acreditarem que aquele estudo era real, que as pessoas não seriam viciadas naquela medicação, que poderiam consumir a medicação de boaça, que estava tudo bem. Só que começou a acontecer furtos na cidade, começaram a acontecer mortes por overdose. As pessoas começaram a ficar ultra viciadas nessa medicação. Assim como você vai lá e toda vez usa a pomada ou a medicação para aliviar a coceira, você criou um padrão nisso, uma repetição.
certo? Assim como eu usava pomada nas mãos quando eu tinha desidrose, assim como, por exemplo, aparece acne, jovens, né? Assim como eu tenho que usar isotretinoína, porque só isso vai funcionar, o Roacutan que vai funcionar e tudo mais. Então, é mais ou menos isso que a indústria faz. Olha, é essa a solução aqui, a solução é a cápsula. E por que que a indústria faz isso? Porque, gente, quantas consulta-aula eu estou fazendo aqui para vocês para mostrar o caminho da terapia nutricional. E o que é mais fácil? Eu te entregar aqui, ó, toma essa cápsula, toma isso aqui, os seus problemas estão resolvidos. É claro que é mais vantajoso e mais fácil de todo mundo aceitar a cápsula, tá certo? Então, tanto na questão comportamental, né? Não quero ficar escutando alguma coisa, eu quero me dar aqui a cápsula que eu quero resolver isso, tá certo? Mas vocês que são mulheres inteligentes, vocês já captaram que não é esse o caminho, tá certo? Então, dentro dessa série, o cenário é exatamente espantoso. É drástico, assim. E tem, claro, as pessoas querendo mostrar que essa medicação fazia mal. Eu não lembro a policial, que é uma das personagens principais, que não é uma personagem, é uma pessoa real, porque a história é real. Ela tentando desvendar, né, mostrar para toda a sociedade que aquela indústria farmacêutica ela era do mal, estava fazendo mal para muitas pessoas estavam morrendo. Só que levou-se anos. Eu não lembro de cabeça, porque faz tempo que eu assisti, eu não lembro. Lembro de cabeça, ficou estranho. Quanto tempo que demoraram para realmente tirar a medicação, assim, tirar no sentido de mostrar todo o dano que a medicação causou. Acho que levou 10 ou 20 anos. 10 ou 20 anos. E nisso as pessoas foram morrendo. E aí eu preciso que vocês ativem, despertem o senso crítico de vocês de compreender, juntar as informações e pegarem as chaves que eu vou mandando aqui para vocês, tá? Então, dentro dessa série, esse médico também fica viciado. Olha só, gente, é espantoso, é real. O médico fica viciado nessa mesma medicação, tá? Eu acho que o nome da medicação era Oxycontin, se eu não me engano. Como eu disse, eu assisti faz um tempo já essa série. E ele também passa por uma situação que ele sofre um acidente, ele machuca o braço, fica com dor e ele começa a usar essa mesma medicação, fica viciado na medicação e quase morre. Quase morre. E o propagandista que ensinou ele a prescrever a medicação, depois se sente mal, tenta ali consertar a situação, enfim. Morre muita gente por conta dessa medicação, muita gente fica viciada. Eu arrisco dizer que tem muita gente viciada ainda em diversos analgésicos. E eu falo isso até porque tem muitas medicações, né, que são vendidas sem receita. Então, a pessoa toma uma vez, melhorou aqui o meu sintoma, eu continuo usando. Assim como vocês já fizeram inúmeras vezes com as pomadas aí de repetição, com as outras medicações que vocês já utilizaram, tá certo? E até mesmo as que são prescritas. Porque, por exemplo, mulheres, quando vocês usam um antibiótico, prescrito pelo médico de vocês, se vocês não associam a terapia nutricional em conjunto, que isso é um passo mais avançado, que é do método, enfim, você só está o quê? Você está tentando tirar ali da sua microbiota, de dentro do seu tubo digestivo, algo que faz mal para a sua saúde, só que você não consegue o quê? Cuidar do seu jardim. Então, é como se você quisesse que nascesse flores no jardim aí da sua casa, só que você só está jogando agrotóxico, tá? Então, isso é incoerente. Então, não vai adiantar você continuar repetindo esse mesmo padrão. E nessa série, o fechamento dela, a indústria cai, né? A indústria, depois de 10, 20 anos, cai a venda, né? É mostrado na televisão, na mídia. Mas, gente, leva-se anos para mostrar alguma coisa, o risco de alguma coisa de fato do que pode acontecer, tá certo? Com a nossa saúde. Então, os próprios médicos, às vezes, eles são já médicos doentes. Porque o médico, para se tornar médico, ele passa por um sistema também que muitas vezes ele já é manipulado dentro da faculdade. E exige muita coerência com aquilo que move o coração do profissional de fato, para ele conseguir ter discernimento do caminho certo do que é errado. Porque talvez vocês não saibam que estão aqui, mas dentro do cenário ali da indústria farmacêutica, dessa série que eu mostrei aqui para vocês, os médicos eles ganham muitas viagens, eles ganham muitas idas a resort, a viagens para continuar prescrevendo uma medicação. Quer dizer que todos aceitam?
Não, não estou dizendo isso. Mas não é à toa. Quantas vezes você já foi num consultório médico, em cima da mesa do médico tinha várias medicações em cima da mesa dele. E aí esse profissional vai só te falando assim, ó, toma esse daqui, passa isso daqui e tudo mais. Porque ele é incentivado a essa indústria e ele ganha muitas vezes presentes, viagens e até mesmo prestígio, né? Porque para muitos médicos há um prestígio em estar no palco falando e essas indústrias farmacêuticas convidam esses médicos para falarem nesses palcos. Enfim, isso aí é um outro detalhe aqui para falar, né? Uma observação, né, que eu trago aqui para vocês. Mas o mais importante que eu quero que vocês saibam do que nós estamos conversando aqui de forma profunda é que você reveja o que você está fazendo repetidamente. Repetidamente, tá certo? Então, tudo aquilo que você está fazendo em piloto automático ou usando em piloto automático, aí você já encontrou o seu primeiro problema. Você está sendo, talvez, já manipulada por essa indústria há bastante tempo. Porque você não estava prestando atenção nisso. Mas agora, a partir de agora, você vai pegar essa chave, tá certo? Não seja manipulada pela indústria da medicação de repetição daquilo que está ao seu alcance para se tratar e se curar. Ninguém tem células incapacitantes para combater fungo como Candida albicans, Glabrata tropicalis. Ninguém tem células incapacitantes que possa prevenir uma rinite, uma sinusite, uma dermatite. Ninguém aqui tem células incapacitantes que não possa colocar uma doença autoimune em remissão. O poder está aí naquilo que você coloca todos os dias no seu prato. E não precisa ser perfeito. Isso você vai aprender. Não precisa ser perfeito. Você viu o relato da Beth, que foi lindo, hein, gente? Foi lindo. Então, não seja manipulada. E outro, se você tiver a oportunidade, mulher... eu acho que eu não salvei aqui. Eu não salvei, mas eu vou falar aqui pra vocês. Outro filme, esse é uma série real. Esse outro que eu vou falar é um filme, ele é de ficção, mas acontece realmente, né? Mas é porque foi feito num formato de ficção, que se chama Jardineiro Fiel. Então anotem aí, O Jardineiro Fiel. Se vocês tiverem outras indicações aí de filmes e de documentários, depois deixem aqui nos comentários, que eu quero saber as indicações daquilo que vocês já assistiram, tá certo? E se para você isso é tudo muito novo, e pode até parecer um tanto confuso, porque você nunca tinha ouvido falar sobre isso, você nunca tinha parado para refletir sobre isso, o mais importante de você sair do conteúdo de hoje é sempre você ponderar, quando o médico passar uma medicação, que há médicos muito bons, tá certo, mulheres? Há médicos bons e há médicos ruins, assim como há nutricionistas boas e há nutricionistas ruins, assim como todas as profissões. Você perguntar para o seu médico, essa medicação me traz mais benefícios do que efeitos colaterais? Essa medicação traz mais benefícios do que efeitos colaterais? O médico tem o papel, a obrigação de te responder isso. Tá? Sheila, eu estou usando uma medicação aqui e não sei os efeitos colaterais dela, porque eu não perguntei isso ao médico. Então, você vai tomar coragem. Então, a criança fica escondida, chorando, não quer ver os problemas, fica ali, né? Você, mulher, nova mulher, vai pegar e vai abrir a bula daquilo que você está tomando e vai ler os efeitos colaterais daquilo. Vai tomar consciência do que você está fazendo. E não estou falando aqui para você parar de tomar a medicação. Eu estou falando, mostrando para você que você precisa tomar consciência dos seus atos. Para você não ser manipulada. Pegou a chave? Então, tomar consciência. E eu trago isso aqui para vocês, porque quando eu era mais nova, jovenzinha ali, quando eu passei as primeiras vezes no dermatologista, gente, eu lembro que eu pagava consulta, ia com a minha mãe, fui com meu pai, pagava consulta, assim, querendo realmente resolver, nem pensava na minha cabeça coisas de nutrição, isso que eu trago aqui para vocês, de fungos, nada disso. E eu saía com tantas medicações, era eritromicina, flutamina, Diane 35, depois isotretinoína,
assim, tudo que vocês podem imaginar eu já tomei pra pele, tá certo? Então, por isso que isso aqui também é minha missão, trazer essa mensagem aqui pra vocês, porque eu sei que o quadro fúngico é uma consequência de medicações de uso repetitivo aí, principalmente de antibióticos, né? Então, é para ter esse despertar. E o Jardineiro Fiel, para quem nunca ouviu falar desse filme, é um filme lindíssimo, mas assim, ele é triste, tá? Então, se você tiver numa bad vibes, não assiste ele, porque ele mexe com o seu ser. Eu lembro, assim, a última vez que eu assisti, eu até soluçava. Então, ele mostra também a questão dos testes, das medicações, todo esse sistema farmacêutico, tudo que é feito com as pessoas para que o remédio chegue na sua casa, tá certo? Para que realmente tenha a venda bilionária das medicações. Porque, claro que para ser descoberta uma medicação, para ser estudada uma medicação, vai bilhões de reais, bilhões de dólares. É investido muito dinheiro nisso. Mas existe todo um sistema, uma manipulação, muitas vezes por trás, que pode prejudicar vidas, né? E pouquíssimas pessoas sabem disso, né? A pessoa que usa uma medicação, ela quer saber se a medicação vai resolver o problema dela. Ela tá pouco se importando como a medicação chegou na casa dela. E é claro, isso aqui também é um assunto para uma outra reflexão, não é para o nosso tema aqui, porque isso é um conteúdo muito mais avançado, né? Que é mais reflexivo. O que você que está aqui e precisa sair com a chave de realmente não permitir que você use uma medicação que tenha mais efeitos colaterais do que benefícios. Você pegou essa chave e você repete isso várias vezes, todas as vezes que você for usar uma medicação, a sua vida será outra. Outra. Beth precisou usar a medicação. Você viu? Ela usou a medicação, ela foi internada, ela precisou usar a medicação, mas isso não impediu que ela associasse com a terapia nutricional, com o método. Porque no caso dela, era uma situação de vida ou morte. Tá? Agora, no seu caso, na situação que você está passando, precisa ser ponderado, analisado por você. Então, realmente precisa. Eu estou fazendo a minha parte? Não, não estou. Não estou fazendo a minha parte terapêutica da alimentação. Então, tá bom, você está no lugar certo, é aqui que você tem que estar. Então, continua subindo os degraus aqui da imersão. Mas o mais importante é você tomar a decisão de ter resultado diferente. Eu quero ter resultado diferente. Então, eu não posso manter o mesmo padrão, a mesma repetição. Lembra do Dupsic? O cara ia lá buscar o médico porque ele estava com dor. Ah, eu tô com dor, doutor. O que o médico vai poder fazer por uma pessoa que está o tempo todo lá falando para ele, ó, eu tô com dor. Tô com dor. Tô com dor. Então, tem que mudar o que está causando a dor. Mas a pessoa precisa colocar isso como um objetivo. Eu quero mudar o que está causando a minha dor. Tá certo? E é esse despertar, essa chave que vocês pegaram aqui no conteúdo de hoje. Pegaram essa chave? É isso que vocês querem mesmo? Vocês querem se livrar da dor, da coceira, da infecção, da vergonha de ter problemas de pele, de ter problemas íntimos? É isso que vocês desejam mesmo, assim? Então, se você anotou isso e já estipulou isso para você, você vai ter resultado. Você vai ter resultado. Tá bem? Então, estamos profetizando isso daqui, porque dificilmente uma pessoa que toma essa decisão e não segue, né? Se a pessoa toma a decisão e segue, não tem como o resultado ser ao contrário, tá certo? E quem precisar usar antibiótico durante aqui a nossa imersão, usar as medicações, enfim, vocês estão já no caminho de vocês. Então vai ser diferente, tá certo? Porque vocês estão buscando coisas diferentes. É um movimento, é energético também, mulheres. Então, o movimento energético. Se o seu movimento é só para farmácia, então aquele movimento só da doença, sabe? Só falar da doença, só fala sobre doença e não fala sobre a solução, não fala sobre outras oportunidades, não expande a mente. Aí você continua ali do mesmo jeito, mas você já está expandindo. Então, você já escutando, prestando atenção em outras histórias e assistindo série e documentários como esse, acompanhando o meu canal lá do YouTube também, vocês estarão cada vez melhores. Em breve você estará aqui como a Beth dando seu relato de cura, tá certo? Então a dica de hoje foi em questão da manipulação, para vocês assistirem mais conteúdos que reforcem isso, tá?
Porque imagina se você fica na televisão assistindo só um jornal, uma notícia, que fala coisas assim ruins para você e fica parecendo assim, ah, nossa, tá tudo ruim, não dá para fazer nada e tudo mais, não sei o que fazer de coisa boa com isso. Você continua achando que tá tudo ruim, que tá tudo indo para a direção errada. E quando você vai se alimentando e se nutrindo de informações que vão mostrando para você outro caminho, outro despertar, você começa a enxergar a vida de outra forma. E é esse novo jardim que eu quero mostrar para você. Que fez até vínculo aí com o Jardineiro Fiel, que ele tinha um jardim lindo, ele ficava cuidando do jardim no filme. Gente, esse filme é lindo, mas ele é triste, tá? Ele é triste, eu já adianto aqui para vocês. Já Dupsic, depois que você assiste Dupsic, se você tiver a oportunidade de assistir, você desperta mais ainda e você nunca mais vai ser manipulada, tá certo? Entenda que você precisa aprender a interpretar o assunto. E é importante que você aprenda a interpretar até para você não ser manipulada. Porque se você quer uma informação assim, eu quero saber se o morango piora a minha candidíase. Aí o que adianta eu explicar aqui sobre o benefício do morango, do açaí, de alimentos, se de repente acontecer uma situação na sua vida, você vai lá e vai usar uma medicação que você nem sabe, nem leu a bula, nem sabe tudo que envolve aquela medicação, e você, por falta de conhecimento, você vai ser o quê? Cliente refém daquela medicação. O que adianta saber o benefício do morango para a candidíase? Isso aqui é um exemplo, tá, mulheres? Então, escutem o conteúdo que eu quero entregar aqui para vocês. É claro que a gente vai falar de alimentos, desses detalhes que eu amo falar, né? Tudo que eu trago aqui para vocês são conteúdos que eu amo falar, mas existe uma base, um terreno que precisa ser preparado, porque senão você continua tendo escolhas, desculpem o termo, escolhas burras, assim como eu tive. Então, quem fica nessa, falou, é a pessoa que está lá atrás. Vamos jogar corda para resgatar. É a pessoa que não entendeu a mensagem, nem anotou o que eu falei aqui e nem vai assistir a série, não vai assistir o filme, não estava aqui ontem, tá? Então, vamos com tudo. Se vocês conseguirem assistir, depois vocês me contem, tá bem? Que eu vou querer saber a visão de vocês sobre o filme e o documentário, tá certo? E todo dia eu entrego uma chave aqui para vocês. E essa chave é no sentido de você colocar uma coisinha em prática, uma coisinha, não é coisinha, né? Porque esse conteúdo só aqui de hoje é um conteúdo relativamente pesado, porque mexe com todo um sistema e talvez com toda a cultura que você tem da sua família. Então, se você parar para analisar tudo que você aprendeu e foi ensinado para sua mãe, da sua avó, enfim, você vai ter que desconstruir isso para poder reconstruir a sua nova visão. E ao invés de você ter só uma farmacinha de medicamentos, que não tem problema nenhum ter uma farmacinha de medicamentos em casa, desde que você tenha uma farmácia natural muito mais forte do que sua farmácia de medicamentos, né? Aí você é uma nova mulher quando você chega nessa farmácia natural que vocês aprenderão, tá certo?